Olá. Olá, amigo. Nossa, não. Salve, salve, legionários! Black Mirror finalmente retornou para sua quarta temporada, tão agoniante e tensa quanto as temporadas anteriores. Mas você realmente conseguiu entender todas as nuances por trás de todos os episódios? Eu também não. E é por isso que nós vamos discutir a quarta temporada da série no vídeo de hoje. Bom, é bem complicado a gente falar de Black Mirror sem dar spoilers, até porque a série mesmo é bem complicada, todos os episódios se escondem muito, né, eles seguram muito o plot twist até você entender o que realmente está acontecendo. Eu vou tentar me controlar ao máximo aqui para não dar spoilers principais aqui para vocês, para não entregar a história, mas esse aqui é um vídeo para principalmente quem já viu a série, já viu os episódios e quer entender um pouco mais do que aconteceu neles, do que foi mostrado. Então eu vou contar alguns spoilers sim, se você quer se resguardar de todos os spoilers, é melhor você ainda não assistir esse vídeo, dá um pause aqui, vai lá maratona a série, depois você volta. Se você já assistiu, vamos lá. Crew, we have a new member of the team. Hip hip hooray! Hooray! Então vamos começar na ordem mesmo falando de USS Callister, que é um episódio clara referência, clara homenagem a Star Trek. Esse episódio foi escrito pelo criador da série, Charlie Brooker, em parceria com William Bridges, que é um grande fã de Star Trek e quis colocar ali alguns elementos que fizessem referência à série e acabou praticamente se tornando a grande referência visual, né, e de conteúdo de todo esse episódio. Mas eles também quiseram fazer referência além da imaginação, também conhecido como Twilight Zone, a um episódio específico em que o menino tem os poderes de um deus e ele começa a fazer tudo o que quiser. Eles também citaram a revista Viz e o personagem Playtime Fontaine como uma das grandes referências para esse episódio. E o Playtime Fontaine é um cara que gosta de pregar jogos, colocar os seus amigos para participar de brincadeiras infantis, que é basicamente o que o nosso personagem principal faz nesse episódio. Então a gente começa em uma situação meio absurda já de cara num episódio de Star Trek que foi muito bem produzido. O visual desse episódio é incrível, é um dos mais bonitos, mais diferentes, porque ele é colorido, né? Black Mirror tem essa temática sombria, essa temática densa que se transfere também para o visual. Os visuais geralmente são mais escuros, ou às vezes eles são pálidos, né? Ou você tem um extremo ou outro, ou ele é muito contrastado, muito escuro ou muito pálido, quase como se não fosse humano, quase como se não desse para se relacionar com aquilo. E esse episódio é colorido, esse episódio é bonito, esse episódio tem efeitos visuais, auditivos, tem monstros, tem viagens no espaço, o que é uma coisa muito bacana de se ver em Black Mirror, e também muito humor, que não é muito típico da série, apesar dela ter um humor velado em alguns episódios, mas aqui também escancarado em diversos momentos. Logo de cara a gente se relaciona com Robert Daly, né, que é um cara inteligente, que não é valorizado pela sua inteligência, o cara é dono de uma empresa e a recepcionista menospreza o cara, então a gente vê isso e começa a se relacionar com o cara até perceber que ele é um tremendo de um babaca, que ele usa um jogo que ele mesmo criou para descontar a raiva do trabalho. Mas aí a gente começa a levantar outras questões do episódio, até onde esse cara realmente é um babaca? Ele tá teoricamente descontando as frustrações dele em personagens que não existem. Eles são clones realmente de pessoas, de indivíduos que existem na realidade, mas eles são clonados em uma versão digital. Entra aquela questão que várias vezes Black Mirror levantou nas temporadas anteriores, em diversos outros episódios. Até onde essa consciência é real, até onde aquilo se torna um ser vivo e onde ele deixa de ser um algoritmo, simplesmente. Porque o que a gente tem ali naquele episódio, a gente já tem na vida real. Existem consciências simuladas dentro de programação, existem programas que conseguem simular uma consciência, que conseguem entender que fazem parte de um programa de simulação. Até onde esses programas, esses algoritmos são realmente reais? Até onde eles têm a humanidade dentro de si? Porque é basicamente um conjunto de memórias, um conjunto de dados que fazem eles se comportar daquela maneira. Será que eles realmente estão vivos? E até onde esse cara tá ultrapassando o limite de, putz, aqui eu tô torturando um ser que é real, ou aqui simplesmente eu tô matando um personagem de videogame, porque é o que a gente faz muitas vezes, chega estressado do trabalho, chega estressado da escola, da faculdade, fala, putz, hoje eu só quero jogar tal jogo de tiro aqui, eu vou matar todo mundo, vou atropelar todo mundo, vou tocar o caos na cidade, tocar o puteiro. E aí você vai dormir tranquilo, consciente, coloca a cabeça no travesseiro e fica, tô de boa, eu não matei ninguém de verdade. Até onde isso aí é realidade, até onde não é? Mas aí entra outra questão, como diversas outras que podem ser levantadas nesse episódio. É a questão do cara que
sofre assédio, né, que sofre bullying no trabalho e desconta em outras pessoas, que acontece na vida real, como o próprio Stranger Things já mostrou, um cara que sofre assédio do pai em casa, um cara que é agredido pelo pai e vai agredir outras pessoas na escola. Tem a questão sexista, que a própria Annette Cole fala no episódio, que são garotas de mini saia no espaço, e aí o cara vai pra nave dele e obriga todas as tripulantes a beijar ele. Tem diversas questões nesse episódio e tem diversos carros de bombeiro na rua. Mas esse eu acho que é um dos episódios que menos exige explicação, porque ele tem uma construção que vai te entregando tudo o que tá acontecendo. Diferente da maioria dos episódios de Black Mirror, né? Que geralmente a gente tem um plot twist ali no final que muda tudo que você pensava que estava sendo construído. Esse aqui vai te entregando aos poucos, vai fazendo com que você embarque nessa jornada junto com dele, junto com todos os personagens. E tem um elenco do caralho. Além disso, a gente tem 2 participações especiais no final. O Gamer 691, que aparece lá como um dos jogadores online da Infinity, é ninguém menos que Aaron Paul, Jesse Pinkman, de Breaking Bad. E a gente tem uma participação especial e rapidíssima da Kirsten Dunst, que foi a Mary Jane na primeira trilogia do Homem-Aranha, que aparece no momento no escritório em que a galera tá conversando, ela só, opa, passou ali. Simplesmente foi uma participação bem especial e bem rápida da Kirsten Dunst, mas é basicamente isso que a gente tem pra falar sobre esse episódio, e vamos direto pro segundo. Sarah will be part of our trial period. Response so far is just incredible. A sense of security, peace of mind. It's completely safe. Sure it is, honey. Em Archangel a gente volta realmente pro que é um pouco mais do clima de Black Mirror, é um pouco mais denso, é um pouco mais sombrio, mais pesado, e a gente tem uma mãe super protetora colocando a sua filha no serviço Archangel, que é basicamente uma espécie de monitoramento, uma babá eletrônica, só que com muito mais funcionalidades, né? A garota recebe um implante, a criança recebe um implante, e a mãe pode acompanhar tudo que ela vê, tudo que ela fala, tudo que ela pode ver ou ouvir através de um tablet em casa. Então ali a gente tem outras questões de novo que são levantadas, a questão de super proteger uma criança, de evitar que ela se exponha a diversas questões. Até o avô da menina fala, pô, eu fui um pai que deixei você brincar, eu fui um pai que deixei você quebrar o braço, e aí, como é que tá o seu braço hoje? Tá muito bem. Então é aquela questão de criação diferente, né? Do Nutella, do raiz, de criança que brinca em casa, criança que brinca na rua, criança que não sai da frente do computador, de antigamente a infância que era boa, na minha época era melhor. Então a gente tem isso, só que elevado a um nível muito mais absurdo de proteção, de exagero. Esse episódio, ele vai por um caminho bem exagerado, até mesmo a conclusão dele parece que era desnecessária, entendeu? Muita gente... Ele é um episódio misto, ele é um episódio que deixou os críticos divididos, muitas pessoas tiveram opiniões mistas sobre ele, então ele começa de um jeito, termina de outro, mas é um bom episódio. Eu acho que essa temporada, a quarta temporada, ela foi a mais consistente, sabe? Ela não teve nenhum episódio que, putz, esse aqui caiu bastante o nível em comparação aos outros, mas ela também se arriscou menos, porque parece que ela usou muito do que já tinha sido mostrado anteriormente em Black Mirror. Então a gente teve aquela questão da consciência, né, sendo clonada no primeiro episódio, e aqui um implante em que você pode acompanhar a vida da pessoa, mais ou menos no que acontece em The Entire History of You. Então ela parece mais confortável, é uma série que ela não se arriscou tanto quanto os outros episódios das outras temporadas. Mesmo assim, é um episódio interessante que aborda muito dessas questões, apesar de não ser o episódio que mais vai fazer você refletir. Eu acho que dificilmente esse vai ser o episódio favorito de muita gente, mas ele também merece elogios porque foi o primeiro episódio dirigido por uma mulher. Jodie Foster dirigiu esse episódio e a gente viu a visão dela, né, diante de uma família, diante de uma mãe que quer proteger a sua filha a qualquer custo, a partir de onde isso começa a ser um abuso, né, dentro da vida dessa criança, como uma criança que é tão presa, que não pode ter acesso a nada. Quando ela tem acesso a essas coisas, o quanto que ela vai atrás, o quanto que ela vai se rebelar, o tanto que ela vai ser uma pessoa difícil. Então, basicamente, é um episódio que lida com uma questão de um adolescente sendo tratado de um jeito, com um adolescente que quer explorar um pouco mais o que está acontecendo ao seu redor, que não entende o que acontece com ele, que não entende o que acontece à sua volta. É um episódio bem interessante, mas eu acho que talvez seja um episódio menos Black Mirror. Não sei, mas ele tem um link interessante também com o último episódio da temporada, mas vamos direto pro terceiro. What does that do? This accesses your memories of what happened. I don't care what you do in your own time. Private stuff is private stuff.
O terceiro episódio da quarta temporada é Crocodile, que mostra Mia Nolan e seu namorado Rob dirigindo pelas estradas da Islândia quando eles atropelam um ciclista e resolvem ocultar o corpo dele. 15 anos depois, a Mia é uma arquiteta bem-sucedida e o Rob surge de novo na vida dela e diz que quer se entregar para a polícia, quer se entregar para a esposa daquele ciclista, revelar toda a história, e ela acaba matando ele, e lá vai ser uma reação em cadeia de crime, até que uma investigadora de uma seguradora é mandada para ir atrás de um acidente, e isso acaba ligando os pontos, e a Mia Nolan se vê em uma situação basicamente sem saída. Esse episódio também foi bem criticado, dividiu bastante a opinião da crítica, do público, mas eu achei bem interessante. Assim como no segundo, ele tem essa questão do exagero, cara. Parece que, tipo, os produtores, os diretores, eles se reuniram e falaram, ó, a gente tem algumas tecnologias aqui, algumas coisas que são mais inovadoras, que a gente pode abordar de uma outra maneira, mas talvez o público veja isso e fale, falta aquela questão da inovação, falta uma novidade a mais que esses episódios não estão tendo. Então vamos chocar, vamos pelo lado de mostrar o quanto a humanidade, o quanto esses personagens, o quanto esses indivíduos podem ir até o fundo do poço para defender o que eles acreditam, podem se tornar extremamente cruéis, extremamente sádicos por causa de uma ideia, por causa de um conceito. E é basicamente o que a gente vê a Mia passando. Então, em algum momento, você chega a se questionar o que ela vai fazer, né? Será que ela vai deixar o Rob entregar o que eles fizeram? Será que ela vai tentar argumentar? E a primeira morte parece quase um acidente. Dá pra gente perceber que ela foi uma coisa impulsiva, né? Que ela não tinha a intenção de, nossa, eu vou matar esse cara, eu vou esconder o corpo. Mas as consequências disso parecem um pouco mais planejadas. E ela passa de uma personagem que age por impulso, uma mãe tentando proteger a sua família, o seu filho, mais uma vez. Nossa, ela tem uma família, ela não pode deixar o Rob estragar tudo isso. Só que vai escalando de um nível em que você fala, puta, essa mulher vai matar o país inteiro, ainda bem que a Islândia é ela e mais uns caras lá no gelo, né, não é tanta gente, porque chega em um nível em que ela vai tendo que se livrar das provas, e não dá, simplesmente não dá. Ela vai escalando isso num nível em que muita gente até se questionou, precisava desse tanto de violência? Eu acho que pra esse episódio até que precisava. Em nenhum momento ela tinha controle, nem há 15 anos atrás, nem no presente em que o episódio se passa, e todas as ações dela são baseadas no impulso. É meio que o que o Rob construiu pra ela. Então aquele momento em que o Rob arquitetou, não, a gente vai esconder o corpo desse cara, isso nunca aconteceu, nós vamos ficar quietos, construiu a personalidade dela e ela ali quase nasceu de novo. Ela falou, nossa, quanto choro, quanto pensamentos, quantas coisas eu tive que passar depois daquele momento, e foi basicamente ali que ela começou a construir a personalidade que a gente vê 15 anos depois. Achei muito interessante os conceitos que eles utilizaram, eles voltaram, né, colocaram quase uma tecnologia um pouco mais primitiva, de novo parecendo com The Entire History of You, mas com um preceito ali que pode ter destruído o final, de que era que a pessoa tem que ser induzida ao momento em que eles querem ver naquele aparelho, eles querem recuperar aquela memória, então eles têm que induzir aquela pessoa a relembrar aquele momento novamente, a voltar com aquela lembrança para que ela possa ser lida graficamente. E aí no final, eles tiram a solução do crime, de tudo que aconteceu, de um porquinho da Índia. Bom, o porquinho da Índia ele pode ter sido estimulado através de memórias. Sim, ele pode ter sido estimulado não da mesma maneira que o humano. É claro que uma pessoa não vai conseguir conversar com o porquinho da Índia, mas utilizando os estímulos, que é o que a investigadora faz, ela coloca, sente esse cheiro, ouve essa música, dá para fazer a mesma coisa com animais. Animais conseguem também retomar algumas memórias baseadas em estímulos, em sensações auditivas, olfativas. Eles conseguem também recuperar essas memórias. Só que ali nada disso foi explicado, fica meio que jogado no ar, em que eles conseguiram extrair aquelas memórias do porquinho da Índia, e as pessoas tinham que recriar aquele momento para ele, né? Que melhor maneira para recriar do que a cena do crime em que ele já estava lá, né? Então fica um pouco subjetivo, dá realmente uma sensação de furo de roteiro, de que dá para escapar disso, de que, putz, é muito tirar o coelho da cartola, tirar o porquinho da Índia da cartola, nesse caso, né? Pra descobrir a assassina, mas dá para relevar, dá para
aceitar isso. A questão visual, de novo, também tá excelente. Essa temporada, ela foi do caralho, principalmente pela questão financeira, né? Black Mirror começou originalmente como uma série britânica, que apesar de hoje em dia as séries britânicas estão dando um show visual, elas sempre tiveram essa questão de ter menos episódios, mais duração, um orçamento menor, então elas eram uma coisa menor, elas eram uma coisa mais contida. E agora a gente vê aquelas tomadas na Islândia sensacionais, né? Em que a gente tem planos abertos, planos de vazio. Esse vazio também é muito importante pra história, pra própria Mia Nolan, que a gente vê que, tipo, por mais que ela tá construindo, ela tenta construir a casa dela no meio de um vazio. E isso é meio que uma analogia ao que acontece com ela, né? Porque, tipo, ela basicamente, depois de tudo que aconteceu, ela se tornou um grande vazio. E por mais que ela tente construir coisas bonitas, por mais que ela tente construir uma vida, construir uma família, construir o que ela quer ser, é difícil, porque tem um grande vazio ali em volta dela. Então, essa questão também que a gente consegue argumentar, que a gente consegue tirar. Eu acho Black Mirror muito interessante por causa disso, porque cada pessoa tem uma interpretação diferente do mesmo episódio. Então tem episódios que são mais óbvios, como o USS Callister, que é aquilo, a gente assistiu aquilo, o segundo episódio, que a gente viu como que acontece, e tem episódios em que deixa a questão em aberto. Essa temporada também, ela ficou... Parece que ela foi mais por esse lado também, de deixar que as pessoas criassem as histórias nas próprias mentes, sabe? Ela não entrega tudo. Black Mirror nunca foi uma série de entregar as coisas mastigadas pro público, mas essa temporada parece ainda mais complexa nessa questão. Parece que ela se entregou ainda mais nisso. Ela começa do nada, ela não te contextualiza do que tá acontecendo, e os episódios terminam, e aí? Como será que aconteceu? Você coloca isso na sua imaginação. Twilight Zone tinha muito disso também. A série que eu falei no começo, né, que os roteiristas se inspiraram muito para fazer o USS Callister, tinha muito disso. O Além da Imaginação era uma série antológica também, em que os episódios não tinham necessariamente relação um com os outros, e que eles contavam histórias diferentes, histórias mirabolantes, e que te deixavam questionando no final. Eu acho que Black Mirror tem muito disso. Ela pode não ser um episódio em que você vai lembrar, mas é um episódio que vai te fazer pensar por muito tempo. Always find your perfect match. It really does work. Another relationship. Coach, is this a mistake? Hang the DJ é um dos meus episódios favoritos dessa temporada, porque eu achei ele muito bem construído, eu achei ele muito bem desenvolvido, por mais que ele seja uma história tão simples. Se bem que todas as histórias de Black Mirror são muito simples, elas têm poucos personagens, eles não expandem, e isso ajuda muito você a se situar naquela história, porque basicamente você acompanha a história do ponto de vista do personagem principal, do protagonista. No caso aqui são dois, mas você vai acompanhando aquela história e você vai se sentindo parte daquilo, como se você realmente estivesse lá dentro. Então chega a ser angustiante, você tá dentro de outro personagem, você vai acompanhando tudo quase em um nível claustrofóbico. E aqui em Hang the DJ a gente tem uma alegoria aos aplicativos de relacionamento de hoje em dia, e até mesmo a Siri, aos assistentes de voz, que é ali a assistente que ajuda as pessoas a encontrarem os seus pares perfeitos. É uma sociedade, mais uma vez, ele não te dá um contexto do que está acontecendo, simplesmente as pessoas estão inseridas naquela sociedade e elas passam por relacionamentos indicados por uma assistente de voz que vai dizer se uma pessoa é mais indicada para ela, por quanto tempo ela pode ficar junto daquela pessoa, e existe todo um sistema que regula aquilo, que não permite que as pessoas saiam desses relacionamentos, que não permite que elas fujam dessa realidade. Esse episódio talvez seja um pouco mais fácil de você entender um contexto. Em algum momento eles até falam, será que nós fazemos parte de uma simulação? E você, eles estão questionando isso, por mais que todo mundo já tenha se questionado isso alguma vez, mas você consegue meio que pegar uma premissa ali do que pode estar sendo escondido, e é realmente isso, né? Eles realmente fazem parte de uma simulação, mas o modo como essa simulação é jogada, o modo como isso é feito, é sensacional, porque o tempo todo eles falam, não, o nosso aplicativo tem 99,8% de chance de acerto, ele nunca erra, ele vai entregar a pessoa perfeita para você baseado nos seus relacionamentos, nas pessoas que foram testadas, e para isso você tem que participar de outros relacionamentos, você tem que se engajar no aplicativo. E o modo como isso é feito, cara, é tão bem elaborado, tão bem escrito, tão bem desenvolvido, que no final você tem uma sensação muito satisfatória. Os próprios produtores também falaram que tentaram dar um ar de San Junipero, né, que foi o episódio da terceira temporada, e realmente você consegue sentir um clima ali em algum momento, principalmente no final do episódio, mas é um episódio mais simples, apesar de todo o contexto dele ir se revelando aos poucos, também basicamente como o primeiro, e a gente tem um grande plot twist do final, que não é assim tão plot twist, porque você consegue ir tentando entender o que vai acontecendo nele
ao longo do episódio, mas ele é tão bem construído que você não se sente. Eu acho que uma coisa de Black Mirror é que você quer ser enganado. Em Black Mirror você quer tentar entender o que tá acontecendo pra no final, quando tem a explicação, você falar, putz, não era nada disso. E essa temporada ela tem uma questão de que ela é mais fácil de você entender, apesar de muita da reviravolta ainda ficar guardada, né, porque você basicamente não consegue nem formular uma teoria do que tá acontecendo. Na hora que ela se revela e que ela é mais simples, você não tem aquela sensação de frustração, de tipo, não acredito que era só isso, aí tá muito fácil. Mas você não tem essa sensação de frustração nesses episódios, porque eles foram mais bem desenvolvidos. Parece que os roteiros, é o que eu falei, ele se arrisca menos, ele tá mais contido, mas ele tá muito bem feito, ele tá muito bem amarrado. Então pode frustrar muita gente que queria essa ousadia mais nos episódios, mas pra quem tá simplesmente acompanhando a história e queria mais de Black Mirror e sabe que talvez ele podia se arriscar e dar um passo mais longo do que ele aguentava e acabar despencando e acabar sendo um fracasso, e aí, acho que é melhor a gente não apostar mais nisso. Eu acho que é melhor se manter na segurança. E os episódios, cara, por mais que estejam na segurança, não foram episódios fracos, foram episódios bem legais, bem desenvolvidos, e Hang the DJ é um dos meus favoritos. I've lost it for now, but my guess is it's still operational. If I don't make it back, I've always loved you all. E o quinto episódio dessa quarta temporada é Metalhead, que com o nome assim a gente não consegue entender muita coisa, e começa um episódio preto e branco, o primeiro episódio preto e branco de Black Mirror. E essa temporada, apesar da gente falar que ela teve coisas bem diferentes, né, cara? O USS Callister, que foi um episódio bem colorido, um episódio preto e branco, um episódio dirigido por uma mulher, foram coisas que a gente fala, não ousou, mas ousou bastante sim. E nesse episódio preto e branco é o mais curto também, se eu não me engano ele tem apenas 40 minutos, e o diretor ele queria usar esse preto e branco para dar um clima de terror, para dar um clima mais sombrio, um clima de você não sabe o que está acontecendo, você não sabe de onde o perigo está vindo, e ele achava que se o episódio fosse colorido, ia tirar um pouco desse impacto. Então, deixando as coisas sem cor, né, mas com um contraste bem grande, a gente tem essa sensação de desconhecido, de estranheza. E realmente, um episódio preto e branco, quando você, ainda mais para a galera que maratona, que geralmente é assim que você assiste Black Mirror, você vai maratonando tudo, chega um episódio preto e branco, você fica com aquela sensação de tem alguma coisa errada com a minha visão, tem alguma coisa errada nesse episódio. Mesmo sem entender o contexto dele, alguma coisa tá errada. E esse episódio é o que mais te deixa sem contexto. Foi isso que muita gente também criticou nesse episódio. Então vamos lá tentar esclarecer um pouco mais do que acontece nele. Basicamente é o seguinte, a gente tem uma realidade ali, não sabemos quão no futuro é isso, mas em que as máquinas se rebelaram contra a humanidade. É engraçado quando a gente tem um contexto de máquinas se rebelando contra a humanidade, todo mundo imagina uma sociedade de máquinas vivendo em uma sociedade utópica, harmoniosa, em que a sociedade delas realmente funciona, e aqui simplesmente a gente vê robôs fazendo o que eles se programaram para fazer: eliminar ameaças humanas, eliminar aquilo que pode levar a humanidade a sobreviver. Então logo no começo a gente já vê, aqui tinham porcos, só que os cães acabaram com tudo. Você, será que é uma matilha de cães selvagens? E aí você entende quando eles entram naquele armazém, atrás de uma caixa que pode ajudar alguém que tá morrendo, que são cachorros robóticos, que lembram bastante cachorros que realmente existem já hoje em dia, que são aqueles robôs que conseguem se manter em pé, que tem um centro de equilíbrio que pode resistir a diversas alterações, que você chuta o bichinho, vai chutando esses bichos aí que uma hora eles vão se rebelar. E aqui a gente vê que eles se rebelaram de um jeito que eles simplesmente se mantêm em estado de alerta ali, estado quase num stand-by, esperando o que está acontecendo, e quando aparece o que eles têm que eliminar, eles vão, eliminam e pronto. É aquilo, o objetivo deles é eliminar a humanidade. Eles não estão construindo um mundo melhor, eles não falaram, nossa, nós somos superiores aos humanos e nós vamos sobreviver. Eles simplesmente existem para cumprir aquela função deles, eliminar a humanidade e continuar. Simplesmente, quando toda a humanidade talvez tivesse sido extinta, eles vão simplesmente entrar em estado de hibernação eterno, e aí a gente vai ver o que vai surgir no próximo mundo, mas é isso. Esse episódio mostra algumas sociedades, né, que se formaram, alguns grupos de resistência, mas a gente nem tem isso explorado. A ideia até mesmo do diretor era que o episódio não tivesse nenhum diálogo, nenhuma linha de texto, nenhuma linha de voz, mas ele acabou mudando isso para dar um pouco mais de profundidade para a história, até porque
Se não tivesse voz, imagina o quão sem contexto a gente ia ficar nesse episódio. Mas eu achei bastante interessante a execução dele, ele tem bastante momentos agoniantes, eu acho que é um dos mais agoniantes dessa temporada, e no final a gente tem aquela caixa de brinquedo, e muita gente, putz, será que isso tá relacionado com algum outro episódio? Será que é o do urso branco lá da terceira ou da segunda temporada? Será que lá no futuro depois a gente vê um outro episódio que tem um bichinho de pelúcia? Será que tinha alguma ligação com isso? Simplesmente o diretor falou que queria voltar, queria colocar um elemento de ternura nesse episódio, um elemento que desse pra gente se relacionar. E aí a gente começa a pensar, putz, será que essa pessoa da resistência que a Bella queria ajudar era uma criança? Será que era um velho que viveu na época em que as máquinas ainda não dominavam o mundo, ainda não tentavam eliminar a humanidade, em que ele tinha um ursinho de pelúcia, ele simplesmente queria rever um ursinho de pelúcia antes de morrer? Qual é a situação? Mais uma vez, cada um constrói essa história na sua cabeça. Talvez essa falta de contexto gere uma sensação muito mais desagradável nas pessoas, mas é de novo aquilo. Black Mirror não tá aí pra te reconfortar, pra te entregar um episódio em que você acompanhou, que você ficou agoniado no meio e no final, ufa, é um final feliz, ou então, nossa, que final impactante que eu esperava. Simplesmente ela tá aí pra provocar. Então acho que esse episódio provoca bastante em todos os sentidos, visual, auditivo, ela tem a ausência de música, quando tem música ela é exagerada, é uma música alta, barulhos, né, o próprio robô que acompanha o cachorro que persegue a Bella, ele também é muito guiado por sons, pelo radar dele, então ele tem um visual diferente. Então eu acho que esse episódio ele tem que ser visto talvez novamente, talvez você tenha que assistir novamente, mas ele não vai te entregar uma coisa a mais, entendeu? Talvez um episódio pra você assistir, formular uma teoria e assistir tentando de novo. A minha teoria talvez não se encaixe aqui, talvez seja melhor eu mudar pra esse jeito, porque ele não vai te entregar nada, porque essa não é a ideia dele. Então simplesmente você vai tentar encontrar a lógica por trás disso, e se ela for satisfatória pra você, bom, se não for, que pena. What is all this stuff? Authentic criminological artifacts. If it did something bad, chances are it's in here. Sabe aquela história de deixar o melhor pro final? Foi basicamente isso que aconteceu em Black Museum. Meu irmão do céu! Que episódio foi esse? Eu acho que é um dos melhores episódios da história de Black Mirror. Eu até gaguejei, eu fiquei mongol falando desse episódio. Lembra bastante o especial White Christmas da segunda temporada, se eu não me engano, entre a segunda e a terceira temporada, em que a gente tem várias histórias que elas parecem que não estão ligadas e no final elas têm alguma relação que vai ajudar no desfecho desse episódio. Então a gente começa com uma adaptação do Pain Addict, que é viciado em dor, em que a gente tem um médico e ele participa de um programa experimental em que ele consegue sentir as sensações dos pacientes. Então, para quem já estudou medicina, para quem já é enfermagem, qualquer coisa relacionada a isso, sabe o quanto é difícil um paciente chegar lá, até em veterinário isso aí ajudaria ainda mais, né, porque os animais não conseguem expressar de jeito nenhum, mas ali as pessoas chegam num pronto-socorro sem saber exatamente o que estão sentindo, e um médico que tem noção exata de tudo que acontece, ele vai saber diagnosticar aquilo melhor. Então a gente começa a ver que ele começa a usar isso para sua carreira, começa a usar isso na vida pessoal, até o momento em que ele experimenta isso num paciente que morre e ele volta, né? Claro, o paciente morreu, ele passa um tempo ali desacordado e quando ele volta, ele começa a confundir o sistema nervoso dele, começa a confundir dor com prazer. Então, cada vez que ele sente dor, ele vai sentindo mais prazer, ele vai ficando viciado nisso, até que ele mata um morador de rua pra sentir a dor dele e é levado pra um hospital, passa o resto da vida ali em um estado vegetativo. A gente tem uma segunda história em que uma mulher sofre um acidente, o médico, né, na verdade o Rollo Reyes, que é quem tá contando essas histórias, oferece ao marido dela a chance de ter o seu cérebro compartilhado, de ter a sua consciência dividida ali. Então, a consciência dela vai habitar o cérebro dele e vai conseguir ver tudo o que está acontecendo. É claro que chega um momento ali em que isso vai começar a afetar a vida dele. A vida continua, né? Quem fica viúvo é quem morre, na verdade. Porque a pessoa que está viva vai continuar levando a vida adiante. E aí chega uma solução de colocar a consciência dela dentro de um macaquinho de pelúcia, que é justamente esse macaquinho que está lá no Black Museum. Então, agora que a gente volta a dar o contexto do que é o Black Museum. É um museu como os museus criminais que existem nos Estados Unidos, que reúnem provas de crimes, armas que foram encontradas em cenários de crime, só que dentro do contexto de Black Mirror. Então a gente tem aqui elementos que relacionam os outros episódios e que até o momento não tinham sido relacionados. É claro que vez ou outra tinha algum elemento ali, a canção, então a gente pensava, putz, esse episódio tá no mesmo universo daquele, esse episódio se passa no contexto desse, e aqui a gente tem eles reunidos. Claro que isso
pode ser uma grande brincadeira, uma grande caça ao tesouro, mas aí as teorias na cabeça da galera vai começar a pipocar de, putz, isso estava ligado com isso, isso estava ligado com isso, esse estava nesse mesmo episódio, enquanto esse episódio acontecia isso também, dá pra gente começar a brincar disso. Mas aqui isso não interfere na trama, simplesmente são elementos que estão ali pra mostrar que aquilo é um cenário que reúne elementos criminalísticos. E o Rolo Reyes está por trás disso tudo, inclusive do San Junipero, o episódio da 3ª temporada, em que a gente pode ver que era a empresa em que ele trabalhava, que deu origem àquela tecnologia, que inclusive usou o nome do hospital como referência, né, como inspiração para criar o nome do lugar. E a terceira história que é contada ali é a história de um criminoso, um cara que foi condenado à cadeira elétrica pela morte de uma repórter, se não me engano, e ali a gente vê que, de novo, ele tirou a consciência do cara, transformou ali num holograma, e até onde esse holograma é real, onde esse holograma é simplesmente um algoritmo que o cara pode usar do jeito que quiser, e até onde realmente é um cara, é a consciência do cara, ela vai continuar eterna, ele morreu, ela vai continuar. Existe um modo de continuar, né, vivo depois disso? Essa temporada levantou muito dessas questões, e isso aqui é um encerramento magnífico. A gente tem a Nish visitando esse museu, passando por todas essas histórias, entendendo o contexto do que está acontecendo, para no final entregar pra gente aquele plot twist que era o que ninguém esperava. Que talvez em algum momento você, acho que ela tem alguma relação com esse personagem, acho que ela pode estar planejando alguma coisa. É uma reviravolta seguida de outra. Então, por mais que você tenha pegado algum elemento, você conseguiu entender, eu acertei nesse ponto, mas tem um ponto que não dá pra você entender, tem um ponto que não dá pra você pegar, que é um ponto que a série, é aquilo que eu falei anteriormente, ela não te entrega tudo, ela te trai, ela te entrega, te mostra o que não tinha sido mostrado, mas que tava lá, você não precisava saber, mas pra aquela reviravolta no final, é interessante aquele elemento tá ali, ele estar sendo mantido em surpresa, mas ele existir. Simplesmente esse episódio aí, ele encerra de maneira colossal essa 4ª temporada, que eu acho que é uma das mais bem feitas de Black Mirror. Certamente é uma das mais bem feitas, mas eu digo com relação ao roteiro, com relação ao visual, com relação à música, eu achei que essa 4ª temporada foi uma das melhores. Apesar da primeira ser um absurdo de boa, de introduzir conceitos interessantes, de mostrar para que veio, a 4ª temporada, talvez por ter se arriscado menos, talvez por se manter ali, ela amadureceu muito ideias que já tinham sido trabalhadas. Claro que ela levou alguns pontos pro exagero, claro que ela pode ter saído um pouco dos trilhos em algum momento, mas eu achei ela bem concisa, bem direta. E você, o que achou da 4ª temporada de Black Mirror? Comente aí embaixo, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos, de espalhar a boa nova e, é claro, de se inscrever no canal da Legião dos Heróis e curtir a nossa página do Facebook. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Dá só uma segurada aí, só uma segurada. Babei. Cuspi. Puta merda, o que é isso? Tipo, essa aí tá muito fácil. Pergunta outra mais difícil, sabe? Que o Chaves fazia. O que eu tô falando?